Pedro II, a quem chamaram o Pacífico, era filho de Dom João IV e de Dona Luísa de Gusmão. Nasceu em Lisboa, em 26 de abril de 1648, e ali faleceu em 9 de dezembro de 1706. Foi regente do reino entre 1667 e 1683 e reinou de 1683 a 1706. O cognome do Pacífico liga-se à paz que assinou com a Espanha e que pôs cobro à Guerra da Aclamação. Foi um homem em cujo reinado se descobriu o ouro do Brasil. Foi o homem do Tratado de Mitwin e acabou por meter Portugal na Guerra da Sucessão de Espanha. Foi também o primeiro monarca do absolutismo em Portugal. O início do reinado de Dom Pedro II coincide com a entrada em força dos portugueses para o interior do Brasil. Lidera esta entrada a Companhia de Jesus. Tornam-se importantíssimas e ganham fama as missões dos jesuítas na Amazónia, no Maranhão. A missão de Urapá é uma missão emblemática da Companhia de Jesus. Materializa-se o sonho do Padre António Vieira. Mas mais, concretiza-se tudo aquilo que desde o reinado de Dom João III, com Anchieta, Manuel da Nóbrega, a Companhia de Jesus vinha a fazer na grande colónia portuguesa da América do Sul. Trabalho magnífico, um trabalho de civilização, um trabalho de cristianização. A proteção dada aos índios foi realmente de uma humanidade e de uma força de expressão religiosa e de uma força de expansão portuguesa verdadeiramente extraordinária. Nós, hoje, não nos apercebemos bem da dificuldade extraordinária por que passou a Companhia de Jesus para entrar daquela forma na selva, para chegar ao coração daquelas populações que nunca tinham visto um branco. E a forma como foram recebidos, a forma como ali se ligaram e, sobretudo, a maneira extraordinariamente corajosa como os protegeram. A proteção dada aos índios foi, na realidade, emblemática da nossa presença no Brasil. Era natural que os colonos que acompanhavam todas estas incursões, se quisessem aproveitar dos índios em proveito próprio, era natural para desbravarem aquela imensidão, para tornarem aquela terra produtiva, era natural que precisassem
eu direi quase da escravidão dos índios. Mas a Companhia de Jesus sempre se opôs, sempre lutou contra esse estatuto, a ponto dos colonos se revoltarem contra a Companhia e a ponto do padre António Vieira ter sido expulso do Brasil. Quanto à intervenção metropolitana no Brasil, ela fez-se logo com uma companhia de comércio, a Companhia de Comércio do Maranhão, que tinha o monopólio das transações. Ora, esta companhia foi acusada pelos colonos de fazer uma exploração do trabalho dos colonos. E os colonos revoltaram-se, lá está. E revoltaram-se contra a companhia e revoltaram-se contra os jesuítas, ao mesmo tempo. Dirigiam essa revolta dois homens, Manuel Beckham e Jorge Sampaio. E tanto conseguiram levar a revolta naquela região que formaram uma junta revolucionária. Conseguiram vencer a guarnição. O governador era Francisco Sá de Menezes e estava ausente no Pará e não conseguiu debelar aquela revolta. E a revolta progrediu. Era aquela gente, aqueles colonos daquela região brasileira, a terem a noção da força extraordinária da terra onde estavam. Só foi debelada a revolta pela chegada de uma armada ida de Europa, comandada por Gomes Freire de Andrade. Debelou-se a revolta, fugiram Manuel Beckham e Jorge Sampaio. Manuel Beckham acabou por ser apanhado, foi julgado e enforcado. Ora, também no reinado de Dom Pedro II, um reinado que muito se dedicou à nossa presença na América do Sul. No reinado de Dom Pedro II, atingiu o ponto alto, a aventura dos bandeirantes. Os buscadores de ouro, os desbravadores do sertão na busca do ouro, na busca das esmeraldas, das pedras preciosas. Ora, é no reinado de Dom Pedro II que se encontra o ouro no Brasil. O início, digamos assim, da parte final da grande aventura da busca deve-se a Fernando Paes Leme. Fernando Paes Leme sai com a sua bandeira, interna-se no território brasileiro e chega ao Rio Doce e a São Francisco, ali implanta a bandeira e começa a escavar. Porém, nada encontrou. Insistiu e prolificou. Mas iam com ele o filho e o genro, Garcia Rodrigues e Manuel Gato. E esses continuaram a aventura. Seguiram para diante. Entraram naquilo que hoje chamamos Minas Gerais. Saiu-lhes ao encontro um Rodrigo Castelo Branco, que disse ser o intendente daquela região. Chegaram a vias de facto e mataram o tal Castelo Branco e fugiram. Fugiram, internaram-se ainda mais no sertão e chegaram a uma região chamada de Sabará. Reza uma lenda que talvez queira haver uma semelhança com Sabá, a tal terra da rainha do Sabá, pois foi aí no Sabará que encontraram ouro. E tão grande foi o sucesso, tão grande, tão aguardada, tão ansiosamente esperada era a notícia, que os inocentaram do crime. Também António Rodrigues Arzão descobriu ouro em Taubaté, Bartolomeu Bueno de Siqueira o descobriu em Vila Rica. Esta Vila Rica que tão intimamente depois andou ligada e com o problema do ouro à independência do Brasil. Esta descoberta do ouro brasileiro foi um chamariz, foi um chamamento a legiões de aventureiros, exploradores, que pode-se dizer que invadiram aquela região direitos ao coração de Minas Gerais. Do reino foram navios carregados de exploradores, sequiosos por encontrarem a riqueza do ouro do Brasil. Começaram a lutar entre si,
começaram a aliar-se, a combater-se, a criar povoações, a fixar-se na terra, e não há dúvida nenhuma que a descoberta do ouro veio também ligada a um surto de povoamento daquela região do sertão. O ouro do Brasil foi importantíssimo na história de Portugal. Quando Dom Pedro II começa a sua exploração, vamos ver que também no reinado dele começa a tributação sobre o ouro do Brasil. É no reinado de Dom Pedro II que começa a célebre saga dos quintos do Brasil. 20% para o erário sobre todo o ouro captado. Os quintos do Brasil, as naus dos quintos, tudo isso que no reinado seguinte, como um eco, se ia projetar na monumentalidade que o ouro do Brasil proporcionou. Ainda no tempo em que era regente, Dom Pedro II se viu a braços com um problema. O problema da sua própria sucessão, quando subisse ao trono. De Dona Maria Francisca Isabel de Saboia apenas tinha uma filha, a infanta Isabel Luísa Josefa. Em 1674 reuniram-se cortes e a infanta foi proclamada como herdeira da coroa. Bom, mas isso só não chegava. Tinha-se arranjar um marido para a infanta. E onde é que se ia arranjar esse marido? Havia dois partidos. Um que não se importava de arranjar o marido no estrangeiro e outro que dizia que não, que isso não era possível, porque pelas leis fundamentais da nação, que vinham escritas desde as Cortes de Lamego, uma herdeira do trono não podia casar com um estrangeiro. Isso era verdade. Bom, a rainha, que era Maria Francisca Isabel de Saboia, tinha um sobrinho, Vítor Amadeu, Duque de Saboia. E era-lhe muito simpático que Vítor Amadeu casasse com Isabel Josefa. Dom Pedro II também, na altura regente, concordava com esse casamento. Era, enfim, uma forma simpática de casar a filha com alguém importante no panorama monárquico europeu. Ora, tratou-se desse consórcio. Mas antes disso, mandaram-se reunir cortes, as cortes de 1679, que discutiram entre os dois partidos, os que admitiam e defendiam a ideia do casamento estrangeiro e os que não admitiam nem defendiam a ideia do casamento estrangeiro com base no que vinha das Cortes de Lamego. Pois chegou-se a uma conclusão nas Cortes. A defesa da ideia do casamento com o Duque de Saboia passava por duas linhas. É que a Casa de Saboia não era tão estranha a Portugal como isso tudo. Afinal de contas, a primeira rainha portuguesa era da Casa de Saboia. Mas mais, a Casa de Saboia tinha sido uma das pretendentes ao trono de Portugal em 1580. E tinha provado a sua legitimidade nessa pretensão. Portanto, não era assim tanto um estrangeiro que vinha para Portugal. E, nas Cortes de 1679, venceu esta opção. Tudo se preparou para o casamento, mas quando o Duque de Cadaval embarcou com uma luzida embaixada para ir buscar o noivo, bom, começaram a surgir os ses e os talvez. E assim, quando em 1682 aqui chegou de volta, não trazia noivo nenhum, foi uma coisa que ficou sempre na sombra, uma coisa nebulosa na história. Porque é que não se casou
a infanta Isabel Luísa Josefa. Por que é que não lhe arranjaram um noivo? Ela que ficou conhecida como a sempre noiva. E talvez porque não arranjaram um noivo à sempre noiva, tiveram que arranjar depois uma noiva para o rei. Como não se casava a princesa Dona Isabel Josefa, então que se casasse o rei. E o rei era viúvo, podia perfeitamente casar-se e dar ao trono de Portugal um herdeiro. E essa era uma grande preocupação da nação portuguesa. Assim, em 1687, Dom Pedro II casou com Dona Maria Sofia de Neuburgo, que era filha do eleitor palatino Frederico Guilherme. E deste casamento nasceu primeiro um infante, chamaram-lhe Dom João, morreu muito pequenino, e em segundo lugar nasceu o príncipe Dom João, que viria a ser Dom João V. E foi proclamado herdeiro da coroa nas Cortes de Lisboa de 1 de dezembro de 1689. Cortes extraordinariamente importantes, porque foram as últimas cortes que se fizeram em Portugal antes da implantação do liberalismo. Ora, deste casamento nasceram mais 3 rapazes e 2 raparigas. E é curioso que dos rapazes houve um que ficou famoso, era o infante Dom Francisco. O infante Dom Francisco era um desordeiro, um brigão, um turbulento. E um dos divertimentos dele era precisamente estar no Paço da Ribeira, e quando os navios passavam em frente ao paço com a marinhagem nas vergas a saudarem o Paço Real, ele com uma caçadeira a tirar aos marujos que vinham nas vergas. Podem ver realmente a marca do infante Dom Francisco, irmão de Dom João V. Dos filhos bastardos de Dom Pedro II, 2 houve reconhecidos e que iniciaram 2 das mais importantes casas fidalgas de Portugal, Lafões e Cadaval. Ora, em 1690 morreu a sempre noiva. Dona Isabel Josefa morreu solteira, a sempre noiva, em 1690. E em 1692 regressava a Portugal. Dona Catarina de Bragança, viúva de Carlos II de Inglaterra, e vinha precisamente viver para este Palácio da Bem Posta onde nos encontramos e que foi feito para ela. Foi extraordinariamente importante durante o reinado, era a grande companheira de Dom João V e chegou a ser regente 2 vezes. Uma que Dom Pedro esteve muito doente e outra que Dom Pedro foi à frente de batalha durante a Guerra da Sucessão de Espanha. A Guerra da Sucessão de Espanha. Em 1700 morreu Carlos II, o último dos Áustrias. Não tinha herdeiros, mas deixou escrito em testamento que a sua vontade era que a coroa espanhola passasse para um neto de Luís XIV, o Duque de Anjou, Filipe de Anjou. Assim foi feito, em cumprimento da vontade do rei, e Filipe de Anjou recebeu o nome de rei de Espanha, Filipe V. Mas Luís XIV disse: já não há Pirineus. E a Inglaterra não gostou de ouvir isto. E não gostou de ouvir isto e preparou-se para apoiar o primeiro pretendente que aparecesse do lado dos Áustrias. E do lado dos Áustrias realmente apareceu, porque os Áustrias não abdicaram de ter a coroa. E apareceu o arquiduque Carlos de Áustria, aclamado em Viena Carlos III de Espanha. E enquanto a França e a Espanha apoiavam Filipe V, a Inglaterra, porque não queria de forma nenhuma o poder francês alargado à península, de forma nenhuma,
A Inglaterra, juntamente com a Holanda e o Império, criaram uma aliança, a Grande Aliança da Haia, e apoiavam Carlos da Áustria, o Carlos III de Espanha. Estava lançada a Guerra da Sucessão de Espanha. E Portugal inicialmente alinhou com a França, num tratado de 1701, mas depois veio a Portugal um embaixador extraordinário de Inglaterra, John Mitwin, e em 1702 Portugal mudou de campo, passou a alinhar com a Inglaterra, porque realmente era impossível a Portugal manter um estatuto de neutralidade, que ainda procurou mantê-lo, ou mesmo um estatuto de, embora apoiando a Grande Aliança, um estatuto de não beligerância, só uma vigilância de costas e de portos. Mas é claro que a posição de Portugal, quer na Europa, quer no Brasil, não lhe permitia isso. E assim, em 16 de maio de 1703, assinado o nosso Tratado de Adesão à Grande Aliança, Portugal entrava na guerra, efetivamente. E entrava na guerra, comprometia-se Dom Pedro II a entrar na guerra com um exército de 12 mil homens e 3 mil cavalos, que depois seria aumentado para 13 mil homens, pago pelos aliados. E os aliados mais comprometiam-se a reforçar a nossa força militar com 12 mil homens. E mais, a proteger os nossos portos, as nossas costas e as nossas rotas ultramarinas com as suas armadas. Este tratado tinha dois pontos muito importantes. Carlos III de Espanha, em caso de vitória, comprometia-se a ceder a Portugal, a título perpétuo, Badajoz, Tui, Valência de Alcântara, Baiona da Galiza, uma série de praças, Vigo, e um segundo ponto, ambos estes pontos eram secretos, e um segundo ponto, que era a cedência a Portugal das terras do Rio da Prata, a norte do Rio da Prata, por forma a que o Rio da Prata passasse a ser a fronteira do Brasil. E isso vinha ao encontro da velha reclamação portuguesa desde 1680 da colónia de Sacramento, que nós íamos ou ganhando ou perdendo alternadamente, consoante os ventos da guerra. Ora, eram estas as concessões que se fariam a Portugal em caso de vitória por entrar neste tratado. É claro que se iniciou a preparação para a guerra, mas Portugal estava muito mal de dinheiro. E preparar um exército para a guerra é muito caro. E o exército português era uma brilhante nulidade naquela altura. Esta é a verdade. Dom Pedro II teve que empenhar uma série de bens da Casa de Bragança para levantar o exército. Em 1704, a França declara-nos guerra. Forças franco-espanholas invadem o Alentejo e a Beira e cometem selvejarias sem nome. Foi de uma crueldade, de um terror a entrada das tropas franco-espanholas no nosso território que levou a que o povo português se levantasse. O povo português, a nação em armas, acordou. E, juntamente com as tropas que no Alentejo, sob o comando do Marquês das Minas, Dom António Luís de Sousa, iam empurrando para fora do território o invasor, lançaram-lhe uma luta de morte, de uma crueldade sem nome, uma verdadeira guerra de guerrilha. Ora, é claro que esta situação, pois, remediou-se um pouco quando chegaram a Portugal os prometidos reforços aliados. Mas cuidado, muitas vezes os aliados são tão maus como o inimigo. E aquilo que os nossos aliados fizeram no território nacional revoltou de tal forma ao povo português, o comportamento deles foi tão ignóbil, que revoltou de tal forma ao povo português que a guerra se começou a tornar extremamente antipática. Em 1704 veio a Portugal Carlos da Áustria. Foi muito bem recebido em Lisboa e aqui se planeou uma invasão da Espanha a partir da Praça da Almeida. Essa invasão foi antecedida pelas operações do Marquês das Minas no Alentejo e do Conde das Galveias na Beira. Conseguiram-se grandes vitórias, reconquistaram-se várias praças, criou-se como que uma plataforma de arranque
da invasão que começa em abril de 1706 e que leva como ferro de lança o exército português do Marquês das Minas. E é este exército que, de uma forma brilhante, depois de uma campanha extraordinária, uma campanha em que a estratégia logística primou sobre todas as outras, as forças portuguesas avançaram sobre Madrid. Escolheram, em vez da rota clássica de Talavera, a rota de Plasência. E no dia 28 de junho de 1706 entravam em Madrid e aclamavam rei Carlos III. É claro que esta vitória, muito embora marcante na nossa história militar, é aquilo que se pode chamar uma vitória pírrica. Isto porque o Comando Supremo Aliado, exercido pelo general Galloway, era invejoso do êxito e da categoria de comandante do Marquês das Minas. E essa inveja, essa mediocridade, levou a decisões que puseram o exército do Marquês das Minas em situações de tremenda fraqueza estratégica e permitiram ao gênio militar do Duque de Berwick, que era o comandante das forças de Filipe V, cortar por várias vezes as comunicações do exército português com Portugal, empurrá-lo para a região de Valência e permitir que forças espanholas chegassem à nossa fronteira e devastassem a região de Ribacoa. Iniciava-se o inverno de 1706 e a situação militar seria tudo menos brilhante, porque essa é a verdade. Quando veio a Portugal o embaixador extraordinário de Inglaterra, John Mitwin, para levar à nossa entrada na Liga contra a França, assinou-se um tratado comercial. Um tratado comercial que ficou famosíssimo e que tem o nome desse diplomata inglês, o Tratado de Mitwin. John Mitwin assinou em nome da Rainha Ana de Inglaterra, o Marquês de Alegrete assinou por Portugal. A data da assinatura é 27 de dezembro de 1703. E este tratado é famoso por várias coisas, e uma delas é porque é dos mais pequenos, se não o mais pequeno da história da diplomacia. Tem 3 pontos. O terceiro ponto mostra as razões para anular o tratado. Falhando o ponto 1 ou falhando o ponto 2. O ponto 1 do Tratado de Mitwin referia a livre entrada dos produtos ingleses em Portugal. Fundamentalmente, os têxteis. E o segundo ponto, aquele onde a Inglaterra se comprometia a importar os vinhos portugueses, pagando estes 1/3 dos direitos pagos pelos vinhos franceses, pelos licores franceses. Portanto, este Tratado de Mitwin era, como podem ver, contra a livre entrada de produtos, a saída dos nossos vinhos, pagando. Pouco, mas pagando. E era francamente favorável à Inglaterra. Poucos documentos da nossa história diplomática terão sido sujeitos a tantas críticas como foi o Tratado de Mitwin. Mas, se nós olharmos para a situação estratégica de Portugal na altura da assinatura do tratado, temos que concluir que, mais do que tudo, ele foi uma necessidade. Uma necessidade de garantia de ligação à potência marítima e uma necessidade económica. Porque às portas de uma guerra, Portugal, que militarmente não era, nem nunca foi, uma potência, tinha
necessidade de uma aliança forte. E uma aliança que evitasse, por causa de um desastre militar, uma absorção de Portugal pela potência continental. Ora, a potência continental, para Portugal, naquela altura, era a Espanha, logicamente, e a sua ligação à França. E a potência marítima, a Inglaterra. E nunca a potência marítima, a Inglaterra, permitiu, ou de bom grado aceitou, a união de Portugal à Espanha. Porque o Bloco Ibérico unido seria, naturalmente, com todas as suas projeções em África e nas Américas e no Oriente, a potência marítima por excelência na Europa. E isto foi muito claramente entendido por Dom Pedro II. E tão claramente entendido que ele apoiou o Tratado de Mituín. Ele era monarca absoluto, primeiro, por assim dizer. E, por consequência, foi da sua inteira responsabilidade aquilo que sucedeu. Muito embora, e aqui uma das grandes críticas que se tem imposto ao Tratado de Mituín, todo o seu sonho materializado ou procurado materializar pelo Conde da Ericeira numa política mercantilista que favorecesse a nossa indústria, os nossos meios de produção, por forma a evitarmos a dependência de importação de produtos do estrangeiro e, portanto, que o dinheiro ficasse em Portugal em lugar de sair para o estrangeiro. As críticas foram tremendas. Sobretudo, as críticas dos partidários da ligação à potência continental que existia. E diziam eles que o Tratado de Mituín tinha destruído a indústria têxtil portuguesa, tinha-a arruinado, porque ao permitir a livre entrada dos produtos têxteis ingleses em Portugal e cerceando toda a política do Conde da Ericeira de desenvolvimento da indústria têxtil portuguesa, Portugal caía, a indústria têxtil portuguesa caía numa ruína e Portugal tinha que pagar, e a bom preço, a entrada dos produtos ingleses, porque afinal de contas eles entravam, mas nós pagávamos. Os defensores da ligação à potência marítima diziam que não, que aquilo que o tratado tinha conseguido era uma colocação extraordinária dos nossos vinhos em Inglaterra, sobretudo dos vinhos do Douro, numa situação muito melhor do que aquela usufruída pelos vinhos franceses para serem colocados no mercado inglês. O que não há dúvida é que o Tratado de Mituín não foi prejudicial a Portugal, não foi prejudicial e beneficiou a Inglaterra. Ele não foi prejudicial a Portugal e beneficiou a Inglaterra. E beneficiou a Inglaterra até certo ponto, porque a partir de 1705 o quase monopólio dos tecidos ingleses em Portugal acabou. Acabou porque nós abrimos o nosso mercado aos produtos holandeses, como depois do Tratado do Utrecht os abrimos aos produtos franceses. Portanto, não havia, por assim dizer, um monopólio da indústria têxtil inglesa em Portugal. Havia concorrência, muito embora os ingleses usufruíssem de grandes vantagens. No dia 1 de dezembro de 1706, Dom Pedro II falecia em Lisboa. Encontra-se sepultado aqui no Panteão Real, em São Vicente de Fora. Dom Pedro II foi um monarca extraordinariamente controverso. Estudando o seu reinado e estudando o período da regência, vê-se
que se pode considerar um homem do seu tempo, um homem extraordinariamente ambicioso, um homem que soube governar e soube manter a unidade de Portugal, apesar de todas as lutas internas que sucederam até à sua aclamação, o problema pendente que trazia do reinado anterior, e foi um homem que soube atuar como um soberano absoluto. Ele foi o primeiro monarca absoluto, dentro da linha do absolutismo moderno, claro. Soube atuar, quer no campo diplomático, quer no campo interno, na parte do desenvolvimento e do apoio a um renascimento de Portugal para uma melhor situação económica. Acusam-no de muitas coisas. Se olharmos bem para o seu reinado, podemos dizer que, somado tudo, Dom Pedro II foi um rei que merece um lugar de relevo na história de Portugal. Dom Pedro II, o Pacífico, o homem da paz ao fim de 28 anos de guerra, e assinou uma paz que praticamente não lucramos nada com ela, essa é a verdade, o reconhecimento da independência e nada mais, não é? Ao contrário daquilo que o Conde de Castelo Melhor pretendia. Há uns pontos neste reinado que eu gostava de ouvir a opinião do Sr. Dom Duarte. O primeiro é o reflexo que para Portugal tem uma aliança inglesa cimentada no reinado anterior com o casamento de Dona Catarina de Bragança com Carlos II e agora implementada, digamos, no reinado de Dom Pedro II com o Tratado de Mituín. Gostava de ouvir a opinião do Sr. Dom Duarte sobre o Tratado de Mituín. E depois a Guerra da Sucessão de Espanha e a descoberta do ouro do Brasil e os primeiros quintos do Brasil em 1700. O Tratado de Mituín teve alguns resultados benéficos, mas também teve alguns grandes inconvenientes, nomeadamente o grande problema que sofreu a nossa indústria têxtil, que poderia ter sido uma grande indústria nacional, mas que começou a ser vítima da concorrência inglesa. Por outro lado, de facto, também estimulou-se muito a produção dos vinhos portugueses, o que foi benéfico, e ainda hoje temos um bocado as consequências desse trabalho de implementação do vinho. Dona Catarina de Bragança é uma figura que marcou muito a história da Inglaterra, e ainda hoje os ingleses conhecem, há ruas com o nome dela, há regimentos dedicados à rainha, de Queen's Own, enfim, há várias instituições militares, e há um bairro inteiro de Nova Iorque, muito importante, que é o bairro de Queens, que foi batizado em honra da rainha. Os ingleses sabem em geral que a rainha lhes trouxe o chá, que era desconhecido na Inglaterra e que hoje tem muita importância. Sabem menos que ela trouxe a marmelada de laranja, orange marmalade, que é indispensável em qualquer chá inglês, e com as laranjas amargas de Vila Viçosa, porque a marmelada de laranja tem que ser feita com laranjas amargas, e portanto vinhas de Vila Viçosa, que ainda hoje lá estão, e que ainda hoje são pertença da Misericórdia, se não me engano. A história do chá das 5 é curiosíssima. Ela serviu o primeiro chá quando desembarcou em Portsmouth, se não me engano, e estava ali com as senhoras, o rei não tinha chegado ainda, e chegaram uma data de senhoras inglesas que estavam ali a recebê-la, e mandou servir um chá. Entretanto,
o dote da rainha era suposto trazer muito ouro, o rei Carlos II estava falido, e ela trouxe pouco ouro, o que afligiu muito os responsáveis pelas finanças reais, ficaram profundamente desapontados. E depois vinha uma data de caixas com palha lá dentro, que eles ficaram preocupadíssimos porque ela queria tanta palha. Até que houve uns judeus portugueses que disseram, não, isto vale mais do que o ouro. Nós encarregamos-nos de vender isto chama-se chá, nós encarregamos de vender isto e começaram a vender para a Holanda, para a Alemanha, etc. E foi o começo de um próspero negócio, realmente, que é o chá da Índia e da China, que foi da Índia, sobretudo na altura, portanto, que foi espalhado pela Europa. Depois houve outras coisas que hoje em dia não têm grande importância para a Inglaterra, mas que historicamente foram fundamentais. A Inglaterra recebeu como dote a cidade de Bombaim, onde ainda hoje o aeroporto se chama Aeroporto de Santa Cruz e onde há uma fortaleza portuguesa, e foi a porta de entrada dos ingleses para criar o Império da Índia. Receberam a ilha de Ceilão, é verdade que estava ocupada pelos holandeses, mas tínhamos direito a ela. A cidade de Tanger, que foi muito importante até à Segunda Guerra Mundial, e mais outras curiosidades, como o uso de pratos de porcelana. Os ingleses comiam em pratos de metal, de prata, os ricos, de estanho, para aí os mais pobres, e a comida chegava fria à mesa. E com a porcelana mantém a comida quente, foi importantíssimo. E o uso dos garfos, parece que não se usavam garfos, comia-se com colheres e facas e à mão. A Dona Catarina civilizou os ingleses, realmente. Ora, Sr. Dom Duarte, a Guerra da Sucessão de Espanha foi uma aventura onde nós entramos. Eu gostava de saber se o Sr. Dom Duarte considera que a entrada na guerra era necessária, primeiro, e até que ponto é que nós, ao empenharmos-nos na Guerra da Sucessão de Espanha, conseguimos alguma coisa de útil para Portugal. Não, infelizmente não se conseguiu nada de útil porque os espanhóis têm sempre esse costume, aliam-se connosco quando acham que é útil, mas quando entretanto mudaram de ideias não ligam nenhuma aos acordos que fizeram. E eu não há dúvida que foi brilhante a ação militar, enfim, foi a primeira vez que o exército português entrou em Madrid, vitorioso, mas as consequências ainda não foram nada de especial. Por outro lado, voltamos ao problema, cada vez que nos metemos nas guerras do país vizinho, acabamos por não ganhar nada com isso.